A tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. No versículo 17. No versículo 17 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui, queridos, está toda a síntese dessa mensagem. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Olha só, se uma aliança, ela precisava de duas pessoas que se encontravam no meio, e ali eles faziam seus votos. O texto aqui ele fala o seguinte, que quando o sol se pôs, houve densas trevas e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Não diz que Abraão foi até ali entre os pedaços. E eu consigo ver Deus nas entrelinhas, como se Deus dissesse para Abraão: Abraão, fica aí, não vem não. Quem vai passar aqui sou eu. Quem vai passar aqui sou eu. Sabe por quê, Abraão? Porque tu não pode pagar o preço da quebra do pacto. Então quem pode pagar sou eu. Porque quando o pacto era quebrado, os dois pagavam. Então o que acontece quando aí Deus fala a Abraão, ali existe todo o processo. Abraão conhecia o processo de como essas coisas aconteciam, como era o procedimento. No entanto, ele fica, e quem vem agora é a tocha. Deus vem passando no meio agora daqueles pedaços de carne. Deus está passando no corredor. Fica aí, Abraão, que eu estou passando aqui. Se há alguém, Abraão, que pode pagar o preço, se a aliança for quebrada, sou eu. Era o único que podia pagar o preço. Agora, como a aliança é com Deus, então a coisa é muito séria. Então, só Deus passa, só Deus, é como se só Deus dissesse: esse é o meu voto, esse é o meu pacto, essa é a minha aliança contigo. Deus nos faz participantes de tudo que Ele tem, nos faz herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Sabe, o homem quebrou o pacto, o homem vem quebrando o pacto desde o início. Desde o início, o homem quebrando o pacto com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Esse pacto que Deus tinha com o homem, em Jesus Cristo, o Cordeiro foi imolado. Agora o Cordeiro, por quê? Porque o pacto, só quem passou no corredor foi Deus. Só quem passou ali foi Deus. Portanto, só Deus pagava o preço da quebra do pacto. Então, queridos, porque nós quebramos o pacto, Jesus veio e pagou o preço da quebra do nosso pacto. O homem pecador, o homem iníquo, o homem cheio de impurezas na sua mente,
O homem que não quer olhar para cima, quer olhar para as coisas da terra. O homem que não olha para a eternidade, o homem olha para os seus dias. O homem que valoriza o espelho excessivamente, eu não tenho nada contra o espelho, mas ele olha e fica se admirando, se admirando, se admirando. Olha para si próprio, quantos tem se autovalorizado de forma tão grandiosa, esquecido quem Deus é, esquecendo que o homem quebrou o pacto com Deus. O homem errou, o homem falhou. E sabe o que é triste? É que nós sabemos dessa história, mas continuamos quebrando. Cada vez que nós dizemos não às coisas do reino, nós estamos quebrando. Cada vez que há um propósito de Deus nas nossas vidas, que nós reconhecemos esse propósito e damos as costas, é isso que estamos fazendo. Estamos quebrando o pacto. E o que é lindo, queridos, é que Deus, sabendo da fragilidade do homem, sabendo das nossas limitações, então o que Ele fez? Ele mandou um cordeiro perfeito. Um cordeiro perfeito. Não era cordeiro de 3 anos. Não era cordeiro de 3 anos, nem cabra de 3 anos, nem novilho de 3 anos, porque esses aqui, eles eram oferecidos a deuses pagãos, ou deuses que não tinham olhos, mas não viam, tinham mãos, mas não apalpavam, tinham pés, mas não andavam, como está lá no Salmo 115. A esses era oferecido esses sacrifícios. E Deus agora resgata em Abraão o sacrifício. É isso que é dado para eles? Então isso vai ser dado para mim. Aí é imolado esses animais, mas Jesus, de uma vez por todas, por todo homem, desde o primeiro homem que nasceu até o último homem que vai nascer, os pecados já estão pagos. A aliança que foi quebrada, as alianças que ainda continuarão quebrando, que cada vez que eu peco, é como se eu tivesse me afastado dos propósitos. Eu me afastando dos propósitos de Deus, é eu quebrando a aliança. Por isso, preciso fazer o quê? Preciso voltar. Voltar de que forma? Primeiro, reconhecendo que errei. Segundo, confessando que errei. Terceiro, pedindo perdão. Então isso é algo que nós temos que levar em nossas vidas. Levar em nossas vidas. Por isso, queridos, o pacto que foi feito pelo nosso resgate é um pacto que é inviolável. Um pacto eterno. É por isso que a palavra de Deus diz que desde a fundação dos tempos, o cordeiro já foi imolado. Desde a fundação dos tempos. Porque isso aqui é na visão da eternidade. É por isso que João em Apocalipse, ele quando olha lá e vê, está lá os 7 selos, o livro selado, e ele olha e vê um cordeiro como tendo sido morto. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu queria que vocês baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos e tivesse um tempo orando a Deus. Sabe como tem sido a tua vida diante desse pacto eterno? Porque o pacto que há com você é um pacto eterno. É um pacto que reflete a eternidade. E nós temos que ver, queridos, aquilo que quais são as aves de rapina que está
tentando nos afastar de cumprir o pacto com Deus. Pastor Luizinho, o que é essa ave de rapina? São tantas coisas. São tantas coisas, queridos. É a troca de um culto por um evento qualquer. É uma troca de um culto por uma preguiça, uma indisposição. Não, vai em casa mesmo. Coisas que muitas vezes se faz, vem e se cumpre.